bom dia para os irmãos. Bom dia, amados irmãos. Estamos aqui em família para desfrutar com vocês esse café com Deus. Eu sou o Rafael, da Igreja em Nova Lima. Essa é minha esposa Priscila. Eu sou a Vicenta e a mais velha. a mais velha, a nossa primogênita, a nossa do meio, que é a Valentina, e a nossa princesinha, que é a Donatella. Eu tenho 5 meses. Isso. E eu fiz 4 anos. 4 Eu anos, 7 anos e 5 meses. Irmãos, a gente vai desfrutar desse livro aqui, né? Semana 2, né? O Coração da Bíblia. E a gente separou alguns tópicos, tá? Da semana 2 para desfrutar com vocês. São 6 tópicos. A gente vai falar rapidamente com vocês. O primeiro é o que é ter fé. O segundo é de onde vem a fé. O terceiro é o progresso da fé. O quarto é espalhar a fé. O quinto é para onde vão aqueles que creram. E o sexto é a vida dinâmica da igreja. Na semana 2 fala sobre a história de Abraão. Abraão saiu de Ur dos Caldeus e é isso que traz para a gente o que é ter fé. Fé não é ter pensamento positivo. Fé é crer na palavra de Deus. Quando o Senhor te chama, você precisa obedecer. E isso é ter fé. É confiar nas promessas de Deus. E por isso é muito importante, né, a gente, de onde que vem, né? Então, assim, na página 36, rapidamente, fala assim, ó, por isso a fé vem por ouvirmos a palavra. Por isso, em nosso viver, não devemos negligenciá-la. Deus fala conosco nas reuniões da igreja, nas conferências e na leitura dos livros espirituais. Se ouvirmos sua palavra, nossa fé crescerá mais e mais. Que isso já é o segundo tópico também, né? De onde que vem a fé? Romanos 10, 17, né, tem essa Bíblia aqui, né, Valen, que é muito rica, que a gente tem desfrutado, que é a King James atualizada, que é Romanos 10, 17, vem que a fé vem por ouvir a palavra de Cristo. No terceiro tópico, que é o progresso da fé, né? Então eu queria, Pri, você quer compartilhar com a gente aí na página 37, né, que fala muito rico aí sobre o progresso da fé de Abraão. Abraão, A Donatella queria. Abraão, ele no início ele não tinha tanta fé, né? Então foi à medida que o Senhor foi aparecendo, foi falando com ele e a partir das experiências essa fé foi crescendo, né? E assim também é na nossa experiência. A nossa fé inicialmente ela é pequena. É aquilo que a gente crê no Senhor, a nossa experiência com o Senhor, a gente não tem tanta firmeza, né? Mas à medida que o Senhor vai nos dando as experiências, a gente vai provando esse Senhor e a gente vai ouvindo cada vez mais a palavra, essa fé ela é acrescentada em nós e ela é crescida em nós. Amém. Né? E nós aqui, como a gente está em família, a gente está aqui alimentando essa fé. Então, por isso é tão importante a gente ouvir e a gente falar dessa fé para nossa família, por exemplo. Verdade. Né? Porque a gente tem que essa fé precisa crescer também na nossa casa. Verdade. Né? Nossos filhos, quem está à nossa volta, Amém. precisa crescer conosco. Amém. Então a gente tem que estar sempre falando dessa palavra para quem está à nossa volta, para que juntos possamos Verdade. crescer em vida, né? Amém. Amém. Tem, né, a página aqui, eu acho que é na página 40, aqui ó, página 42, pode deixar ela aqui comigo aqui. Fala o seguinte, olha aqui ó, quando Abraão, né, no início, ele saiu de Ur dos Caldeus empurrado, né, porque o pai dele teve que levar ele, mas mesmo assim, graças ao Senhor, ele foi. Mas no final ele conseguiu oferecer o filho dele, né? Quando o Senhor pediu Isaac, ele conseguiu oferecer Isaac. Por que ele conseguiu oferecer Isaac? A página 42 do livro fala assim, ó, uma vez que a palavra de Deus dizia que em Isaac seria chamada a sua descendência, Abraão creu que Deus o ressuscitaria dentre os mortos. Por isso ele obedeceu nessa tarefa tão difícil. No final, Isaac foi poupado porque a fé de Abraão tornou aquela promessa real. Isaac foi figuradamente morto e ressuscitado. Que possamos crer na palavra de Deus e obedecer-lhe. Assim seremos justificados pela fé e abençoados. E a gente já entra para o próximo tópico, que é espalhar a fé. Uma vez que a fé cresce em nós, né, a gente tem experiências com o Senhor de crer na palavra, obedecer e sermos abençoados, aí nós precisamos levar essa fé para as outras pessoas. E aí foi muito interessante que... Opa, desculpa, Marcos.
foi muito interessante que no livro falou algo que eu nunca tinha tocado. Em Romanos 10, né, tem aqueles versículos muito, muito ricos que a gente desfruta, né? Que é Romanos 10, 13, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como é que a gente espalha essa fé? Né? Romanos 10, 9 fala assim, olha, se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então a questão é, primeiro, a sequência é com a boca confessar. E aí, irmãos, foi falado no livro que o que a gente precisa fazer é levar as pessoas a invocar o nome do Senhor. Assim nós vamos estar espalhando a fé, né? Então, glória a Deus. amém, isso mesmo, invocar o nome do Senhor. Como é que a gente invoca o nome do Senhor? Vamos falar para todo mundo? Ó Senhor Jesus, amém. E aí a porta se abre, e aí nós espalhamos a fé. A fé que nós temos não é só para nós temos que pregar o evangelho do reino. E aí, depois é o próximo tópico. Quando a gente prega o evangelho, para onde vão essas pessoas que creram? Né? Elas vão para onde, Pri? Na igreja. Amém. Igreja, e a igreja é a esposa de Deus. Amém. Isso E mesmo. quando Deus vier, ele vai saindo vencendo. Amém, isso mesmo. E aí ele vai trazer, não é, os vencedores. Então, olha só que interessante. Nós hoje, a vida da igreja não é uma religião. A igreja não é um quatro paredes e nem mesmo um sistema religioso. A igreja é dinâmica, por isso que a vida da igreja é um viver que engloba nosso viver social, familiar, né, nossa vida de reuniões. Muito importante a gente desfrutar da fé junto com a nossa família, desfrutar da fé no nosso trabalho, desfrutar do Senhor juntos, né? E aí na vida da igreja, que é o último tópico, a vida dinâmica da igreja, tem uma coisa muito importante que me chamou a atenção aqui no livro, né? Na página 52, olha só que interessante que ele fala aqui, olha só. Esse processo de não se moldar ao mundo está falando de Romanos 12, 2, que fala assim, ó, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse processo de não se moldar ao mundo, para alguns, talvez seja difícil. A melhor maneira de fazer isso é oferecer o corpo para servir ao Senhor e cada vez mais se conectar à vida da igreja. Assim nossa mente será renovada e deixaremos de ter prazer nas coisas do mundo. Então você quer ser libertado do pecado, das coisas do mundo? Tem uma maneira, sabe qual? Apresentando o nosso corpo, servindo ao Senhor. Se torne útil ao Senhor. Se apresente, fala, Senhor, eis-me aqui, fale para os irmãos da igreja onde você reúne, vai servir o Senhor, assim a sua mente vai ser renovada. Também na página 53 fala assim, olha, outro item fundamental no viver da vida da igreja, que é Romanos 12, 3, que fala assim, por quê? Pela graça que me foi dada, digo cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Aí fala aqui no livro, aqui, olha, aqui, ó. Esse é um aspecto importante no viver da igreja, pois muitos problemas ocorrem porque normalmente pensamos de nós mesmos além do que convém. E aí, para finalizar, meus amados, eu me lembro de uma palavra que o Miguel deu em uma reunião de jovens, que falou o seguinte, você quer saber se você está crescendo espiritualmente? É o princípio da escada rolante. Né? Na escada rolante, quando você vê as pessoas abaixo de você, quando você acha que você é superior a todos, é quando você está descendo na escada rolante. E quando você vê as pessoas acima de você, você considera todos superiores a você, é porque você está subindo. Então Jesus é o Senhor, vamos permanecer nessa vida dinâmica da igreja, né? Espalhando a fé, crescendo em vida, tendo mais fé pela palavra de Deus, seguindo o ungido, né? A nossa fé vai crescendo mais e mais, e assim a gente prega o evangelho, gera mais pessoas para viverem a vida da igreja conosco. Jesus é o Senhor. Amém? Amém. Um abraço, amados irmãos. Tchau, tchau. A Ciclinha também participa.